Graça e paz, amados. Convido você a recitar comigo o Salmo 23, até o versículo 4. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é esse vale da sombra da morte. Algumas pessoas parecem que estão passando pelo vale da sombra da morte, e é o medo que tem. Parece que o coronavírus é a própria morte, que está esperando na esquina, que está ali no portão de casa, e as pessoas estão inseguras de tanta notícia e tanta informação que houve, e ficam preocupadas, ficam com medo o tempo inteiro. É preciso parar um pouco, filtrar um pouco tanta informação para acalmar o nosso coração. Porque essa questão de risco de vida, de morte, não é uma novidade. Nós sempre vivemos em perigo. Sempre houve enfermidade, sempre houve contaminação por aí afora, e nós temos sido protegidos por Deus todo esse tempo. Há pessoas que já estiveram doentes, até internadas, gente que foi até desenganada, mas que Deus curou. E curada por Deus está aqui com vida até hoje. Há pessoas que passaram momentos difíceis, gente que teve enfermidades que pareciam ser fatais, gente que foi curada de câncer, conheço gente que foi curada de AIDS, gente que já viveu momentos difíceis, mas que hoje contam histórias do passado. Passaram pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor Deus as preservou e cuidou e curou para estar aqui hoje. Ou seja, não temos que estar com tanto medo assim de contaminação do vírus, porque é o vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco nesse vale. As informações às vezes são realmente muitas e nos preocupam. Um prefeito no interior de São Paulo queria tranquilizar a população e fez o seguinte discurso: não estigmatizem as pessoas contaminadas pelo vírus, porque todos serão contaminados, todos. Alguns nem ficarão doentes, alguns vão precisar de internação até de CTI e alguns vão morrer. O discurso do prefeito causou ainda mais pânico e viralizou na internet. As pessoas passaram a fazer piadas com medo, brincando com esse discurso, porque ao invés de acalmar as pessoas, provocou mais insegurança nas pessoas. Será que ele tem razão? Poderíamos afirmar com alguma base de que todos serão contaminados? Acredito que nem todos. Talvez você nunca seja contaminado pelos vírus, talvez eu nunca seja contaminado pelos vírus. Há uma chance desse vírus não alcançar todo mundo. Vai chegar um momento que essa curva vai diminuir, que a contaminação vai diminuir, então as vacinas já estarão aí e nós poderemos ser imunes a esse vírus. Então não preciso ficar com medo, porque há uma possibilidade dele nunca chegar à minha casa, nunca chegar até mim. O prefeito pode estar enganado, nem todos serão contaminados. Além do mais, mesmo que seja contaminado, não significa morte. Há muita gente que se contamina, mas resiste. Há pessoas que nem ficam doentes, e alguns ficam doentes, mas que depois são curados. Ou seja, é natural que alguém passe por uma enfermidade e que depois fique livre dela. A Bíblia nos conta a história do rei Ezequias, que estava doente, lá em Isaías 38. E o profeta Isaías foi à casa dele dar um recado de Deus e falou: põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E quando o profeta saiu, Ezequias virou para o canto e fez uma oração, falou: Senhor, lembra-te como eu tenho andado diante de ti. E ele chorou ali diante de Deus na sua oração. Deus mandou o profeta voltar lá da rua, falou: fala com Ezequias. Eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Esse é o nosso Deus, que pode reverter a situação até mesmo de quem está desenganado pelos médicos, de quem está à morte. Deus pode reverter qualquer caso grave. O nosso Deus tem poder maior do que a morte. Nós precisamos confiar mais no nosso Deus. E mesmo que a contaminação nos alcance, Deus pode nos livrar da morte e haja por acaso. Mas sabe o que é mais interessante? O índice de curas de gente contaminada pelo coronavírus é de quase 10 vezes mais. As estatísticas mostram que é mais de 10 vezes o número de pessoas curadas do que de pessoas mortas. Então você e eu temos 10 chances de sermos curados, mesmo que fomos contaminados. 10 chances de contaminados a mais do que chances de morrer. Isso é uma boa notícia. Isso nos dá um pouco mais de tranquilidade. Primeiro, poderemos não ser contaminados. Segundo, que mesmo que sejamos contaminados, temos 10 chances a mais de sermos curados. Assim está acontecendo no mundo inteiro.
Mas será que esse é o maior problema que o mundo enfrenta? Será que a morte só vem pelo coronavírus? Enquanto as pessoas estão muito preocupadas com o risco da contaminação, há muita gente morrendo de outras causas por aí fora. Gente morrendo por problema de coração, gente morrendo de acidente de trânsito, gente morrendo pela violência da rua, gente morrendo de várias enfermidades diferentes. Não é só o coronavírus que mata, porque a morte faz parte da vida. A Bíblia diz que todos nós vamos morrer um dia. A alma que pecar, essa morrerá, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Então, se todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Nós devemos, então, estar preparados para isso. Jesus contou a história de um homem que tinha uma colheita muito grande naquele ano e falou assim, o que eu vou fazer? Vou aumentar meus celeiros e vou dizer para minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe, farta-te. Jesus disse que naquela noite ele ouviu uma voz que dizia a ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Há pessoas que estão tão preocupadas em ter muita coisa neste mundo, em fazer, realizar, em comprar e ter, e não se preparam para a eternidade. Há pessoas que pensam que a sua vida é só aqui, mas ninguém vai ficar aqui para sempre. Todos nós vamos chamar um dia para prestar contas a Deus. E como é que nós nos preparamos para isso? Só Jesus pode nos preparar. Só entregando a nossa vida a Jesus nós podemos ter o lugar no céu. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você pode estar tranquilo, seu coração estará em paz e não tem medo de contaminação, não tem medo de morte, porque sabe que tem um lugar garantido no céu. Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele foi preparar o nosso lugar no céu. Se você tem Jesus como Salvador, então você também terá um lugar preparado no céu. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, meu amigo, você precisa se preparar urgentemente. Como se preparar? Entregando a sua vida a Jesus. Peça perdão dos seus pecados. Reconheça seus pecados. Se humilhe diante de Jesus. Peça que Ele seja o seu Salvador. Ele morreu na cruz para salvar você. Jesus pode preparar você para a eternidade. Ele pode te garantir a vida eterna. Confesse Jesus como seu Salvador. E você poderá recitar conosco o final do Salmo 23, que diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se você entregar a sua vida a Jesus, tê-lo como seu Salvador, você poderá dizer que vai estar na casa do Senhor para sempre do céu. Que tal fazer uma oração agora? Falar, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Quero pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero que o Senhor me dê um lugar no céu. Vamos fazer essa oração? Baixe sua cabeça aí no seu lugar e fale agora. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu não tenho como me preparar sozinho. Perdoa os meus pecados. Prepara minha morada no céu. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Eu entrego ao Senhor a minha vida hoje. Amém. Amém. Se você orou com sinceridade, o Senhor Jesus ouviu a sua oração. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida no céu. Deus abençoe você e lhe dê paz e certeza da sua salvação. Receba o nosso abraço virtual. De nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada.
falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Jesus, pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho